que esse encontro aqui, ele é único, dessa pessoa que eu respeito muito, gosto muito do que ele escreve, tenho o maior respeito pelo trabalho dele, né? Que eu falo que o trem da história passa e com certeza tem um vagão lá chamado Bié Barbosa, contribuindo contando a história da cidade de Pará de Minas através do jornal Gazeta Paraminense, que é, vamos falar, fogo na roupa, né? Ali tem de tudo um pouco. Então, Bié, vamos com a entrevista de emprego. Vamos ver se o pessoal vai contratar você, tá? No finalzinho da entrevista, eles mandam coraçõezinhos para ver se te contrata ou não. Vamos lá. Nome completo. Francisco Gabriel Barbosa, é o nome do meu avô. Formação. Eu sou jornalista e publicitário pela UFMG. Pontos fortes do Bié. Eu sou persistente. E pontos fracos? Eu sou vingativo. Ai, meu Deus, que perigo. Você falou de escorpião com sagitário, meu Deus do céu. Eu sou escorpião. Fala pra gente. Eu nasci no último dia de escorpião, entendeu? Eu sempre achei que eu fosse sagitário. No dia que eu fiz um mapa astral, eu descobri que eu era sagitário. Eu também sou sagitário, velho. Não, escorpião. É o último dia de escorpião. O Rayone tá falando que você é vingativo. Meu Deus do céu, ai. Falou vingativo aqui, olha. Não. Ele ficou com o olho assim, arregalado aqui de medo, viu? Pessoas vingativas. O que você fazia antes? Antes de ser jornalista e publicitário? Eu morava em Pará de Minas, fiz o científico aqui e mudei para Belo Horizonte para tentar passar numa universidade federal, que meus pais não precisassem pagar. E passei na federal e fui para lá. Até então, aqui em Pará de Minas, no científico eu não trabalhei. Mas na primeira série, que chamava antigamente, né, que é a 6ª série hoje, eu tomei uma bomba. Aí eles me colocaram para trabalhar, para me dar valor ao estudo. Então eu trabalhei 3 anos como caixeiro, que entregava compras nas casas das pessoas. E isso foi muito bom na minha vida hoje. Na época eu queria matar minha mãe. Mas hoje eu acho que foi hoje eu acho que foi eu. Depois eu achei que foi eu. Acho que quando eu abri a Gazeta, eu já tinha 1000 pessoas assinando, clientes, porque eram pessoas que eu conheci, porque eu entrava dentro da casa delas, levando as coisas da cooperativa, era o lugar que eu trabalhava. Não cooperativa de leite, era uma cooperativa dos funcionários públicos, aqui no centro da cidade. Gente, vocês perceberam a importância dessa entrevista de emprego? Né? Continuando aqui, ó. Onde você se enxerga daqui a 5 anos? Olha, daqui 5 anos eu pretendo começar, já estarei começando a editar um livro. Eu quero fazer um livro também, entendeu? Mas eu quero trabalhar menos e viajar mais, aproveitar mais minha vida. O que você faz para aprimorar seus conhecimentos? Eu participo de todo e qualquer congresso, encontro, debate, jornalistas do Estado, né? Seja da capital ou do interior. Me chamou e eles me chamam, que sabe que eu adoro. Eu vou em tudo, eu gosto de participar. A conquista profissional de Bié Barbosa até o momento atual. A que se deve? Não, a conquista profissional que você fala, não, essa daqui foi a minha conquista profissional, essa daqui ela é um troféu para mim. Olha, eu acho o seguinte, que na época não havia mais jornais em Pará de Minas, mas já tinha tido antes da Gazeta 68 jornais. Não, 78 jornais. Que isso? Inclusive do Torquato de Almeida, que foi prefeito e foi um grande empresário, né? Ele mexia com fábrica de tecelagem, essas coisas. O Torquato de Almeida, o jornal dele fechou. Então, assim, eu já vim pisando em ovos, pensei, vai dar certo, mas eu queria tanto ter um jornal, e eu acho que a maior conquista da Gazeta hoje é ter implantado na cidade um hábito de leitura. Porque eu considero Pará de Minas, e ainda considero, há 35 anos atrás, quando eu fundei a Gazeta, eu estava fazendo 30 anos, eu pensei assim, Pará de Minas é uma cidade, isso não é demérito, não estou falando mal de nada, meu pai era um agropecuarista, né, um fazendeiro, mas era uma cidade agropecuária, então o pessoal gosta muito do sertanejo, da dança, do forró, dessa coisa, e o hábito da leitura não existia.
Hoje eu tenho assim, essa sabedoria, sabe? De saber que dentro das escolas as professoras estão aplicando Gazeta, mostrando os textos da Gazeta, as crônicas que eu escrevo e fazendo trabalho com os alunos de português. E isso, para mim, é impagável. Maravilhoso. Uma conduta que te desagrada no meio jornalístico, de profissionais do jornalismo? É a pessoa que se vende, entendeu? E não precisa sair de Pará de Minas, dentro de Pará de Minas. O jornalista que se vende, ele fala assim, eu preciso ficar bem com a minha empresa, eu preciso dar essa manchete, dar essa coisa favorável ao político, principalmente ao político. O jornalista não pode pisar em partido político. Ele não pode aceitar convite de político. Ele tem que ficar vendo de longe, olhos de águia, né, como a gente fala em jornalismo, e vê e analisa ali. E eu tenho feito isso há 35 anos. Sabe, eles sabem disso, eles me respeitam, eles brigam comigo, acham ruim, mas não se tornam meu inimigo. Não. Porque não adianta arrumar um emprego para um filho e falar bem do político. Arrumar uma verba publicitária e falar bem do político. É detestável isso dá úlcera, isso mata a pessoa. Escrever coisa que você não acha. O jornalista tem que ser verdadeiro, ele tem que escrever o que ele acredita. Assim que eu acho. Você já está sendo contratado aqui antes do final da entrevista de emprego. Olha um monte de coraçãozinho aqui, olha. Eu vi isso subindo nos corações aí, que bom. E sua pretensão salarial? Olha, o salário, ele pode ser... Eu acho que todo mundo quer um bom salário, mas eu acho assim, se tiver o prazer... Eu tenho duas coisas que eu odeio. Por exemplo, eu não gosto que mandem em mim. Então eu não sirvo para trabalhar para as pessoas. Se você chegar e falar assim, Bia, faz isso, pega aquilo, eu não dou conta disso. Eu não suporto isso. Estou sendo bem sincero. Então, assim, eu gosto do comando. Então, assim, para me contratar, eu tenho que ter prazer de trabalhar. Se eu tiver prazer, você pode pagar mal que eu faço bom trabalho. Como você lida com estresse e trabalho sob pressão? O jornal ele tem uma data para ser entregue, ele tem que fechar, né? Como é que você trabalha? Você lida com pessoas, vários colunistas, né? A Gazeta ela tem um jeito dela de ser feita, mas ela tem uma data para ser entregue, para ela estar nas bancas. Como é que você lida com estresse e trabalho sob pressão? Não é nem data, nós temos hora. Você não tem noção de como que funciona isso. Porque não é uma coisa online. Quer dizer, tem o GP online, né? Que você coloca coisas lá, é rápido e tal. Mas a gente trabalha com impresso, essencialmente mais, né? Com impresso. E a gente tem hora para entregar, tudo tem que dar certo. Eu, por exemplo, recentemente, eu tive... O dia de aperto para mim é domingo à tardinha, que eu trabalho, todo mundo está divertindo, eu estou trabalhando. Revisando em casa. Segunda eu reviso em casa. Eu já faço home office há muito tempo, antes da pandemia. Segunda. Porque, entendeu? Na hora de revisar, vírgula e tal, você não pode ter telefone batendo, gente na Gazeta, não dou conta. Aí eu trabalho em casa, segunda. Domingo, à noite, né? Assim, de 6 às 5 até meia-noite. De manhã e à tarde e à noite na segunda. Terça eu passo no jornal. Aí eu tô para salvar. Primeira resposta. Para me livrar do estresse, o que eu faço? Toda terça, desde quando eu mudei para Pará de Minas, eu falei assim, eu quero morar em Pará de Minas, mas eu não quero me tornar uma pessoa de Pará de Minas acostumada a ver tudo que tem nessa cidade de errado. Eu quero ver com outros olhos. E para eu ver com outros olhos, eu tenho que sair daqui toda semana. E depois voltar. Aí eu vejo a cidade de novo. Então eu fiz esse projeto para mim mesmo e toda terça eu entreguei os jornais, começa a fechar no jornal, não depende mais de mim, a diagramação não é comigo. Aí eu vou para Belo Horizonte, volta de meio-dia, 1h, toda terça. Não agora, evidentemente, que eu não sou louco. Mas assim, vou toda terça, aí eu vou para cinema, eu escrevo minhas crônicas normalmente em cafés, em restaurante, em Belo Horizonte, leio e tal. Volto de Belo Horizonte, por volta de 11h30, meia-noite, eu estou chegando em Pará de Minas. Nossa. Entendeu? E aí você fala assim, você está estressado, cansado, você vai para lá, mas eu me distraio. Ir em Belo Horizonte, para mim, é um banho de cultura, é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Aqui em Pará de Minas melhorou demais nesses 30 anos, mas eu ainda sinto falta de muita coisa que tem lá e aqui não tem ainda. Vamos ter em breve o resto. Se Deus quiser. E o que te motiva todos os dias a acordar, escrever crônica, ir para o jornal, ou então produzir, né, um evento? O que te motiva todos os dias a fazer isso?
Recentemente, uma pessoa, minha cunhada, ela, recentemente, mas coisa de 1 ano ou 2, ela me perguntou assim, tem dia que a gente acorda meio de bode, meio triste. Aí eu falei assim, ela falou assim, você não acorda triste, não? Eu falei, não lembro eu ter acordado triste na minha vida. Não lembro. Eu acho que, porque sabe o que é, Rony? Eu acho que eu tenho dificuldade de dormir, eu durmo pouco. Eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Entendeu? Aí por isso que eu vou caminhar, tal, porque eu não dou conta de ficar muito tempo na cama. São 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas para mim tá bem feito e custando aguentar ficar na cama. Não é comigo. Eu acho que eu sou 2, né? Eu acho que eu sou meio proativo mesmo. Eu acho que uma professora minha falou, você é proativo. Então, até hoje, você é o mesmo aluno que eu tive de 7, 8 anos. Essa é a mesma coisa. Eu sou meio agitado, sabe? Então, eu acho que amanhecer para mim, não sei se é porque eu nasci 7 horas da manhã, eu abri uma janela e ver o céu, seja com chuva, sem chuva, nossa, isso para mim é o esplendor da vida. Nossa. Acordar. Eu gosto de acordar. Gente, quem está chegando agora, Marcão, Leide, meninos, sejam bem-vindos. Eu estou tendo o prazer e a honra de entrevistar Bié Barbosa, né? Esse jornalista e publicitário aqui. Nós estamos na fase de entrevista de emprego para ver se ele vai ser contratado. Então, estamos indo para as últimas perguntas da entrevista. A decisão mais difícil tomada recentemente, Bié? A mais difícil, que doeu assim o coração? Não, Rony, eu vou ser sincero com você. Eu não tomo decisão que dói meu coração. Entendeu? Se vai doer, não vale a pena. Então eu não tomo. Aí eu vou para cá. Aí para ir para lá, eu vou para cá. Eu sou bom nisso, eu desvio rápido. E o que o Bié faz nas horas livres? Minhas horas livres, bem dizendo, não existem, mas assim, porque eu estou sempre, igual você falou, sempre conectado, sempre trabalhando. Eu estava semana passada, eu tinha que fazer uma obra na Serra de Cipó, um lugar que eu vou muito, que eu gosto de muito, mas eu estava lá trabalhando. A minha mulher sempre fala assim, a vida do Bié é trabalhar. Não é trabalhar, eu não vejo o jornal como trabalho. Jornal é um prazer para mim, é uma coisa que eu não sei nem explicar. Se você não falar, Bié, come alguma coisa, às vezes eu nem como, não bebo água, por isso que eu tomo chimarrão, para lembrar de pôr canudinho ali, beber um bolinho. Então. Eu mergulho. Igual você mergulha, eu te conheço, Rony, você também mergulha. Existe amor no que a gente faz. Eu tive que criar uma rotina para mim, até para, às vezes, sobre tomar água. Porque a gente fica tão envolvido, a gente se entrega tanto ao trabalho, que é amor, sabe? A gente não pensa em dinheiro, a gente pensa em melhorar cada vez mais, porque melhorando o nosso trabalho, a gente melhora também como ser humano. E eu queria te perguntar, você é cronista? Eu vejo, e a crônica, eu vou ler aqui, o que é crônica? Eu amo crônica. Crônica é um gênero textual muito presente em jornais que você faz e revistas em geral. São assuntos abordados, os assuntos são abordados no texto, né? São coisas relacionadas ao cotidiano, da cidade. E eu queria te perguntar, eu andei fuçando a Gazeta e já lia, mas eu tive que voltar agora para dar uma lida e algumas crônicas me chamam muita atenção. Eu queria te perguntar, as suas crônicas, o que tem de realidade e o que tem de ficção ali? Porque, tipo, eu bati o olho e falei, gente, isso aqui é real. Eu fiquei curioso a perguntar, o que é real, o que é ficção nas suas crônicas? Se um dia eu escrever algo sobre você, você vai ler e falar assim, sou eu. Mas ninguém vai ler e falar assim, é o Rony. Porque é uma coisa muito particular. É assim, eu converso com você, passo uma tarde com você, bato um papo, alguma coisa do seu trabalho e tal. Aí você me fala uma frase, no meio do contexto ali, e aquela frase não sai da minha cabeça. Aí eu paro o carro onde que eu estiver e anoto. Rony, pega um papelzinho assim, e põe dentro de um caderno que eu tenho dentro da bolsa. Meu Deus, que organização. Eu ponho um clipe ali e guardo. Sabe, guarda aquele negócio. Um dia ele fica maduro. Aí aquela frase vai virar ali 21 linhas, que eu tenho que escrever 22, que o jornal é assim, você tem que escrever dentro do espaço, vai caber tudo certinho, não pode passar, não faltar. Isso que é o que desgasta mais.
na hora de revisar. Então, eu pego aquela frase sua e vou transformar, mas não vou falar do encontro que eu tive com você. Eu vou falar de uma situação. Aí eu crio. A partir da realidade da sua frase, eu crio uma situação. Ah, estava lá não sei aonde, o fulano, aí chegou a ciclano. Vou inventando os personagens. Mas no final, a frase que me arrepiou, que você falou, ela vai encerrar minha crônica. É sempre assim. Bié, nessa época política, nessa época onde a política está dando pano para a manga, onde esse isolamento social, nessa quarentena está dando pano para a manga, eu li uma crônica sua e lá fala da Regina Duarte, onde o pai estava em pé, vendo a Regina Duarte como secretária de Cultura, né? Ministra da Cultura. Você coloca isso lá brevemente na sua crônica. Aí eu pergunto para você, momento atual é pano para manga para crônicas, para o escritor igual você? Olha aqui, eu vou te contar por que surgiu essa ideia. Isso é mais recente, deve ter uns 8 meses que eu faço dessa forma. Toda crônica que eu escrevo tem um momento. Eu gosto muito de livros de história. Tudo que é livro de história, que conta a história de um personagem, de uma pessoa famosa, eu gosto de ler. Eu não gosto do romance, do drama, não gosto muito de filme, eu gosto de drama. Mas livro, não. Livro eu gosto dos históricos. Sabe? Biografia das pessoas, eu gosto muito de ler isso. Então, um dia, primeiro começou lá em Belo Horizonte. Um colega meu encontrou e falou assim, eu andei olhando a Gazeta e tal. Você não escreve editorial, você escreve crônica. Eu falei assim, exatamente, eu não gosto de escrever editorial, porque o jornal já tem as manchetes. O que é editorial? Você pega as peças da coxa de retalho, isso é editorial, que o editor faz. Olha, você vai ler a semana sobre isso, vai ler sobre isso. Eu acho a Gazeta é pequena, é um jornal de uma cidade pequena, não precisa de ter um editorial. Porque num jornal grande você precisa saber onde está qual matéria e tal. Não, na Gazeta eu pensei, eu não preciso disso. E eu não segui a formação que eu recebi nessa hora. Eu criei dessa forma. Eu falei assim, não vou escrever isso. Aí um outro dia, um cunhado meu, que é o Paulo Abreu, falou comigo assim, você não tem vontade de escrever? Às vezes eu leio artigos lá dentro, seus, sobre política. Então, você não tinha vontade de escrever o seu editorial sobre política? Eu falei assim, olha, você está me dando uma ideia interessante. A partir de agora, eu vou dar uma linha ou duas sobre o momento político, porque isso marca. Eu sou muito amigo da Ana lá do museu e ela fala assim, é importante a história contar onde nós estamos. Então, por exemplo, eu escrevi uma crônica, mas a Regina Duarte era ministra, não é mais, olha pra você que loucura. Ela não é mais. Aí alguém lê lá no futuro, daqui 20 anos, fala assim, olha, essa mulher era atriz, ela foi ministra, deixa eu ver sobre isso. Não é nem assim mais, vai no Google, vai pesquisar. Então, é interessante. Eu achei interessante, porque me leva para um lugar, fui lá para Brasília e falei, gente, era uma família, conta a história de um adolescente, estava passando a fase, né, da puberdade, onde a avó estava engrossando, né, e o pai olhando para ele estranho assim, e o pai tomando café e de frente assistindo Regina Duarte, né, como ministra, e o filho naquela transformação, uma família comum, conectada com Brasília, o cara assistindo a TV. Eu falei, gente, isso é muito forte, né, porque é um momento atual, assim. E eu queria te perguntar, expectativas, feedbacks, você escreve as suas crônicas com qual objetivo? Quando eu subo ao palco, eu monto um espetáculo teatral e eu espero muito que alguém tenha uma catarse com aquilo ali. Que aquilo ali mude o mundo, né? Nossa, eu vou mudar o mundo. De repente vão assistir uma peça de teatro minha e vai ter uma cura. Nossa, a minha ideia, a minha vontade é essa. Expectativas de um texto que você escreve e coloca ali no jornal, coloca no site. Que expectativa você tem em relação a isso? Olha, eu comecei a escrever as crônicas porque para passar limpo as coisas que eu sinto, só por isso. Nada mais que isso. A minha intenção não era mais do que isso. Por exemplo, a frase que você me falou no encontro, ficou na minha cabeça, então eu preciso passar limpo aquilo. O Rony falou isso, e isso entra na minha cabeça e incorpora na minha mente. Aí quando eu escrevo, eu resolvo.
Uma pessoa, uma pessoa que morreu, uma dor no meu coração por causa de amor, alguma coisa assim, né? Família, tal. Ali eu resolvo. Eu resolvo realmente escrevendo. Eu não resolvo falando. As pessoas falam, né? Ah, vou fazer uma terapia, vou falar. Não resolve para mim. Eu já fiz terapia, não resolve. O que resolve para mim é escrever. A hora que eu escrevo, eu ponho ponto final e falo assim, pô, acabou. Aí eu enterro aquilo assim. A escrita é o seu psicólogo. É, exatamente. Psiquiatra, eu acho que é mais psicólogo. Ô, Rony, mas interessante sobre isso, você perguntou, né? De escrever com expectativa. Eu não tinha essa expectativa, nunca tive. Mas aí, a Gazeta, a gente pesquisa o assinante na hora de renovar a assinatura. Toda semana, os que estão vendo a assinatura são pesquisados. O que você gosta mais, o que você gosta... Porque são parâmetros para eu saber o que eles querem ler, né? A gente não pode perder esse contato. E a única hora é na hora de renovar a assinatura. Isso é um trem bem feito, que eu fiz como publicitário há muito tempo atrás. Aí, por exemplo, aqui em Pará de Minas, quando chegou a Gazeta, sempre foi coluna social, a Ibope, total, primeiro lugar, carro-chefe do jornal. Tal. Hoje, para minha surpresa, e eu não fiz com essa expectativa jamais, a crônica é o primeiro lugar. Tem gente que fala assim, aquele trem que o Bié escreve... Outros falam assim, é o edital. Eles falam de editorial, eles falam que é edital. Mas é sempre dar um sinal, um feedback, igual você falou, dar um retorno da leitura. Outros me perguntam, eu estou no encontro, eu estou numa festa, eu estou na rua, eles falam assim, você que é o Biesso? Ele fala assim, você escreveu aquilo para quem? Nossa. Eu acho isso muito curioso. Você escreveu aquilo para quem? Porque eles acham que foi para alguém que eles conhecem, que eles sabem, eles acham que eu sei da vida dele. Nada disso, tem nada disso e vai. Mas como eu sou escorpião, né? Algumas vezes vai direto. Eu quero atingir aquela pessoa e atinjo, eu sei que eu atinjo. Ô, Bié, Flor de Palavra está falando, é belíssimo isso, passar a limpo os rascunhos da vida para fazer as pazes com o tempo. Você concorda? Flor de Palavra é um homem, olha, está lá de barba, né? Flor de Palavra, que nome lindo. É passar a limpo mesmo? Claro, passar a limpo. Eu só resolvo minha vida assim, escrevendo. Bié Barbosa, eu queria que você falasse para mim, profissão, você falou do início, quando eu perguntei a questão salarial, quanto você queria receber, veio na minha cabeça a questão de profissão e vocação. Você escolheu o jornalismo ou o jornalismo te escolheu? Eu nasci jornalista. Entende? Eu não sei te explicar isso. Quantos anos que eu tinha quando eu mudei ali para Cerâmica Raquel, né, ali na Vila Raquel? 9 anos. Eu fazia teatro no porão da casa dos meus pais, com personagem. Eu criava, eu não ensinava nada, eu só dirigia e punha lençol da minha mãe, um arame assim. Eles pagavam 3, 4, 5 palitos de fósforo, não lembro, para entrar, porque eu fazia caixinhas de fósforo e dava para minha mãe usar lá na cozinha. Então, assim, hoje eu paro e penso assim, eu só brinquei a vida inteira com a minha vocação. Com a minha vocação. Aí eu fui formar, profissão, mas é vocação mesmo, é vocação. É diferente. Se eu fosse fazer medicina, como meu pai queria, esse menino é inteligente, meu pai falava isso, esse menino é inteligente, ele vai passar na federal, ele vai fazer medicina. E eu pensava, não é medicina, eu não sabia o que era. O dia que eu cheguei, assim, fui olhar profissões, comecei a ler uns panfletos, quando eu bati o olho em comunicação, eu falei, puta merda, que sou eu? E era eu. Eu não esqueço o primeiro dia de aula. Eu cheguei, eram 25 alunos que tinham passado, a primeira turma entrou em janeiro, eu entrei na segunda turma em junho. Quando eu entrei, assim, eu olhei a turma, assim, era um espelho, era todo mundo parecido comigo, é muito bom isso, é um trem fantástico. Bié, agora, o nosso quadro agora é Provando do Próprio Veneno. Tá preparado? Escorpião. Provando do próprio veneno aqui, ó. Nas suas crônicas... Aqui, olha a coincidência. Eu acho que a sua echarpe, ela é de rosas. Sim, são de rosas. Pois então, olha, o cenário que eu hoje pensei em fazer no lugar, depois mudei, não vou fazer ele não. Eu vim para cá, olha. Olha como é que tá aqui, ó. Coincidência, né? Que maravilha, gente.
Essas coisas, conexões, assim, né? Você com a rosa no pescoço, eu com a rosa aqui atrás. Interessante. Sim. Profissões o teatro me escolheu e o jornalismo te escolheu também, é uma coincidência. É verdade. E agora eu não vou ser bonzinho e você vai provar do seu próprio veneno. Por quê? Bier, todo final de crônica você faz uma pergunta para as pessoas. Eu vou te devolver essas perguntas. Ok? Nossa. Eu selecionei algumas e eu vou te devolver. Tá, vamos lá. Você tem sentimento retardado em relação à morte ou consegue externá-lo no exato instante em que ela acontece? Em que esse momento você consegue externar esse momento na hora ali ou você retarda esse sentimento? Você perguntou isso. Pois então, o Flor de Palavra falou aí, né, que passar a limpo o rascunho da vida e tal. Eu só faço isso escrevendo. E quando eu faço a pergunta, eu estou passando a limpo a minha própria vida. A minha pergunta não é em vão, não. É uma pergunta que eu já tenho a minha resposta. Entendeu? Eu sou um retardado na emoção. Eu não sinto emoção na hora. Se uma pessoa cair dura perto de mim morrer, eu não sinto absolutamente nada, igual eu escrevi naquela crônica. Agora, passa um tempo, quando está todo mundo bem, nem está lembrando mais, eu caio. Aí eu lembro da pessoa que morreu, eu começo a lembrar dela. É assim. Então, eu sou retardado. Eu não sinto na hora. Ainda provando do próprio veneno, o que é preciso fazer para vencer as duras batalhas dessa vida? Você perguntou isso numa das suas crônicas. O que é preciso? Eu não sei. Essa resposta aí, olha, eu já vivi tanto tempo e eu não sei. Eu acho que a gente morre nesta vida sem saber. Sabe? Como enfrentar todas as batalhas da vida. Você não sabe. Você não sabe como enfrentar, porque você está aqui agora, nós estamos conversando. Daqui a um minuto pode acontecer um encerramento da minha vida, da sua, ou de quem está nos vendo. É muito louco isso, não é? Eu acho que não, a vida não deixa você preparar. Senão ia ser muito fácil, né? Preparar para morrer, ninguém está preparado para nada, eu acho. Não, eu penso assim. Continuando, eu sendo escorpião, eu sou o rabinho do escorpião, você sabe, né? Agora. Quando adolescente, a professora te perguntou, Bié, o que você quer ser na vida? Ela te perguntou isso? Não. Porque você deixa essa pergunta pra gente. Bié, pergunta para um dos seus personagens na crônica, né? E isso é muito impactante, alguém perguntar para o adolescente, perguntar para a criança, o que você quer ser na vida? Estou te perguntando. Perguntaram para você? Não perguntaram porque falaram que eu ia ser médico. Eu ouvi isso a vida inteira. E eu pensava, acho que não é isso. Eu não tive coragem de falar que não ia fazer medicina. Você entendeu? Eu fiz jornalismo e quando eu passei na federal, como meu pai achava que eu ia passar, e eu cheguei, aí eu fui encontrar com ele assim, ele chegava da fazenda com as coisas na caminhonete para descer, eu desci, a minha irmã, Marta, gritou lá da janela assim, pai, ele passou no federal. Aí ele virou e falou assim, medicina? Eu falei assim, não, jornalismo, eu morri de vergonha, de medo. Na época, eles estavam matando jornalistas, era ditadura, né? Era 1974, 75, eles estavam matando todo mundo. Então, assim, eu entendo hoje a preocupação dele. Aí ele virou e falou assim, medicina? Eu falei, não, eu fiz jornalismo. Ele falou assim, que pena que você não passou em medicina. Foi o cumprimento que ele me deu. Mas depois, com o tempo, depois eu fui trabalhar em Belo Horizonte, depois eu vim abrir a Gazeta. Um dia ele na Gazeta, ele me disse em vida, graças a Deus. Ele falou assim, eu tenho muito orgulho de você. Que lindo, gente. Que alívio. Foi linda a resposta, mas eu continuo ainda jogando meu veneno. Arriscaria dizer quantos por cento você tem de emoção e quantos por cento de razão? Eu sou muito emotivo, entendeu? Mas é aquela hora que eu te falei assim, se a estrada está aqui, vai me fazer sofrer, eu faço isso. Não é? Então, assim, eu acho que eu sou os dois.
Eu sou bastante emotivo, eu sinto muitas coisas, eu tenho muita sensibilidade, mas eu não dou o passo para atrapalhar a minha vida, não. Eu analiso, sabe? Eu vou com a emoção e falo assim, vou, quando eu analiso, aí eu não vou. E pronto, e mudo o caminho. Eu sou os dois. Nó. E para acabar o nosso lado, né, rabinho de escorpião, veneno, seria o casamento apenas uma tábua de salvação das perdições da vida? A Ana Cláudia entrou aí, tá falando uma coisa, isso aparece um pedacinho. Lê para mim o que a Ana falou. Lembrando o programa Provocação da Rede Minas, muito bom. Ah, que bom. Provocações, isso. A pergunta é, seria o casamento apenas uma tábua de salvação das perdições da vida, Bié? Você fez essa pergunta. A pergunta eu falo apenas? Isso. Apenas uma tábua? Eu não acho que é apenas uma tábua, não, mas ela ajuda bastante nessa parte. Eu vou te falar por quê, quando eu escrevi isso aí. Um amigo meu aqui de Pará de Minas, é solteiro, ele frequenta a night, ele vai em casas noturnas, tal, papapá. Um dia, a gente almoçando, ele almoçou aqui em casa, tal, ele falou comigo assim, eu criando os filhos, né, falando algumas coisas, alguns conceitos, tal. Ele virou e falou assim, você não tem noção do que acontece no mundo hoje, não. Você casou, tem tantos anos, você tem sua vida, você tem sua família, você não sabe o que acontece. E não vou falar aqui, mas ele descreveu coisas que acontecem à noite, mais de noitão, assim, nos restaurantes, nas casas noturnas, dentro dos banheiros. Ele me contou bastante coisa para mim e para a Maísa. Aí eu fiquei muito intrigado com aquilo, entendeu? E na época eu escrevi isso, que o casamento seria apenas, eu pus para provocar, igual a Ana Cláudia falou aí, né? Uma provocação. Mas assim, você provoca o leitor, né? A ter o que tá falando? O que é isso aqui? Mas eu acho que é uma tábua de salvação, sim, porque o mundo, antes da pandemia, estava, pelo que eu fui informado, estava muito sem noção, né? Tá assim, tudo pode, eu não acho que é muito legal, não. Eu acho que tem que ter essa análise, né, do sentimento, da razão. Vale a pena? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Então, eu acho que vale a pena. Só emoção, não. Para mim, não. Bia Barbosa, uma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder. Eu acho que eu gostaria que você tivesse me perguntado assim, Bia, você é gay? Espera aí que eu vou preparar aqui que eu tenho que te perguntar isso. Bié, faz de conta que ele... Bié, você é gay? Pois então, olha para você ver. Essa pergunta eu estou falando porque eu tenho, né, mais de 60 anos e a vida inteira eu sempre escutei isso das pessoas. Ou diretamente, ou falou com alguém, papapá. Até hoje existe isso. Mas assim, eu tive uma criação feminina. Antes do Geraldo, meu irmão, de mim, e do Breno, que é o último, 6 anos depois de mim, são 6 mulheres. Nós fomos criados estendendo cama, varrendo casa, encerando casa, preparando lanche, tudo, igual mulher. Nós não fomos criados diferente. E meu pai sempre em fazenda, né, para sustentar 9 filhos, e a gente teve uma educação feminina. Então eu falo assim, eu sou um homem feminino e falo com muito orgulho, com muito vontade. E outra coisa, quando eu me casei com a Isa e tal, ela fala assim, até hoje ela fala, é um homem diferenciado. Porque assim, eu participo de tudo da vida da casa, tá? Eu gosto de participar, eu não sou machão não, eu sou um homem feminino. Então, se interpretam assim, isso aí dá o toba, sei lá o que fala, ou não sei o quê. Esse queijo de trança, essa Coca-Cola é Fanta, né? Fica aquelas piadinhas ridículas. Isso não me interessa, eu estou bem situado. O importante, sabe o quê? Não é a pessoa achar de você alguma coisa, é você achar de você mesmo. Por isso que eu achei que faltou essa pergunta. Sim. Mas eu me considero um homem bem feminino, bastante feminino. Bié, eu estou realmente surpreso com essa entrevista aqui hoje. E no momento onde nós temos um país que é extremamente machista, homofóbico, uma mulher é estuprada a cada 3 minutos, tem uma estatística aí. E você falar disso, talvez a gente precisasse ser criado nesse mundo feminino, estendendo cama, acompanhando a mulher, ver a importância dela para a nossa sociedade.
E que lugar de mulher é onde ela escolher, é onde ela quiser, né? Que bom que a gente... Que presente ouvir isso, que presente ouvir isso. Você falando isso me deu um frio na barriga, né? Eu e a Ângela, deu frio na barriga. Eu falei, gente, ele está falando isso aqui para mim, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Eu eu levanto bandeira, eu tenho muitos personagens femininos, porque eu acredito no poder da mulher, né? Essa mulher está aí, essa mulher desrespeitada, essa mulher humilhada, assassinada. E você fala isso, eu falo, gente, me tornei seu fã, né? Eu já era seu fã, já tornei seu fã mais ainda por essa sensibilidade sua. E agora a gente tem que terminar essa live. Eu queria tem que terminar, uma pergunta para Rony Moraes. Uma pergunta para Rony, já que você tocou nesse assunto também, você se realiza, né, vocacionalmente falando, quando você interpreta personagens femininos ou masculinos? Você faz os dois, eu já vi vários. Uhum. Ô, Bié, eu vou fazer 25 anos de carreira. Todos os personagens femininos que eu fiz, eles falam mais. Eu não estou menosprezando os homens. Eles falam mais. Eles chegam mais. A mulher tem mais poder que o homem para falar. Só que o homem, ele tem inveja dela. Ele barra ela, ele boicota ela. Por quê? Ela gera um ser, né? A energia feminina, quando eu visto de feminino, o olho brilha, sabe? É mãe, é uma prostituta, é uma negra, são esses personagens tão poderosos que fazem parte do nosso dia a dia. Mulheres, são mulheres, né? Independente da história delas, que eu respeito todas. Eu já fiz prostituta eu amo fazer. A história dela é linda, né? A história dela de se prostituir, e ainda tentar achar o amor da vida dela. É lindo contar essa história. Eu pego essa história e vou contar. A história da Florisbela, que é da minha mãe negra, sabe? Minha mãe negra que teve que roubar comida para os meus tios a morrer de fome. Saía minha avó e a minha mãe esperar o grupo de ovelhas passar, não sei se foram ovelhas ou cabras, passar no quintal dela e ela roubar, matar a cabra, em casa, fechar a casa toda, pegar aquela carne e esconder, porque, né? E minha mãe me contar isso e falar, o que essa mulher fez? O que essa mulher fez? Então, assim, eu tenho referências masculinas, mas o poder da mulher na minha vida é algo muito grande, então eu incorporo elas porque elas falam mais, sabe? Elas chegam mais. Quando eu estou no palco de mulher, e não é uma questão mal resolvida em relação a mim, é porque elas falam mais. É porque elas chegam. Então, para mim, isso é muito, muito tranquilo, porque eu quero falar, né? A minha expectativa é que o público me ouça. E o feminino, ele chega muito mais do que o masculino. E eu acho outra coisa, encerrando essa frase aí que você falou, que eu gostei demais de tudo que você falou sobre a mulher, eu acho o seguinte, as mulheres casadas, ainda hoje, elas reclamam muito das atitudes do marido. Da forma que eles estão, que eles não participam, que eles acham que já trabalhou, que não precisa fazer mais nada, e elas trabalham fora, e elas trabalham em casa. É uma jornada terrível. Agora, sabe o que eu admiro mais? É a mãe que está criando o filho diferente. Porque não adianta ela queixar do marido e fazer a mesma coisa para o filho, dar tudo na mão, não exigir nada, não ensinar nada, porque ela vai criar os maridos de amanhã. Isso está na mão dos pais, não estou falando só da mulher, não. Quem vai ser os maridos de amanhã? São os nossos filhos. Sim. Então, se a menina é criada só varrendo casa e o menino não fazendo nada, ficando só no joguinho e pedindo tudo na mão, não está criando marido, esposo de ninguém. Eu acho que tem que ser igual mesmo. A vida inteira achei isso e continuo achando. Que ótimo. Bia, agora tem um momento que eu falo meu pensamento em relação a você. A primeira vez que eu subi para receber um garra profissional, eu vi aqueles olhares de pessoas da alta sociedade me olhando e eu senti que ele não merece estar aqui. Ele não merece estar aqui porque quem é ele? Ele é lá da periferia. Ele não é nada, ele não é ninguém. Eu vi esses olhares, eu senti essa energia, né? Mas eu estava ali.
E tipo, gente, esse Biel tem certeza que sou eu mesmo que sou indicado? E você abrir as portas para a periferia entrar, competir, sem preconceito. E lembro, Biel, eu nunca na minha vida comprei um centímetro da Gazeta para postar, para agradecer alguém. Nunca. Você sempre me ligava, Rony, por que é o trabalho da Gazeta? Você quer agradecer as pessoas que te indicaram? Eu falei, não, durante 8 garras. Então, recebi 8 garras, sou o concurso, mas eu queria falar que esses 8 garras, eu olho para eles e falo assim, realmente eu vejo verdade nesses troféus. Eu vejo verdade ali, porque às vezes o pessoal pode falar assim, o Rony é amigo do Biel. E essa amizade nós estamos fazendo agora, né? Eu nunca tive um contato direto com você. Nunca tive. Você não ganhou um troféu só não, né? Ganhei 8. Então, assim, a periferia ganhando 8 troféus. O diretor que sobe o morro ganhando 8 troféus. E aí eu vejo a Gazeta com uma credibilidade tão grande por causa disso, porque se realmente a Gazeta for algo de um grupo, não justifica. Peraí, por que o Rony ganha então? Não, o Rony está fazendo o trabalho dele, ele é indicado, ele está sendo visto, ele está aqui no meio desse pessoal todo. E hoje eu vejo, a última vez que eu entrei na Câmara, eu vejo que os olhares, para mim, mudou daquele primeiro há anos atrás para agora, pelo que eu construí. É o Rony que está entrando, é o Rony Moraes. Oi, Rony Moraes. Então, o meu nome, ele casa muito com a história da Gazeta. Sabe? Que era o Rony no primeiro e quem é o Rony agora. Então, quando se fala em Rony Moraes, não tem como não conectar com a história da Gazeta, que contou tantas coisas que eu já fiz pela cidade. Eu tenho certeza que se for aí na Gazeta e procurar Rony Moraes, eu estarei aí das coisas que eu fiz. E de repente aparecia lá, Rony, você foi indicado ao Garra Profissional. Eu queria muito te agradecer, porque eu pude conhecer um outro lado seu, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar na casa que a Priscila estava inaugurando, uma casa de arte, e nós ficamos uma meia hora, 1 hora conversando, mas nada de jornalismo, nada, como seres humanos. O que a gente pensava na vida, o que você acreditava, o que eu acreditava, e eu comecei a ver um outro Biel que eu tive a oportunidade de ver, de sentir, e que às vezes as pessoas só falam, né? Estar do lado de cá e falar de você é fácil. Agora a gente ficou frente a frente, eu e você, Ricardo, e a gente começou a falar de vida, onde a gente estava, o que a gente pensava da vida. Aquilo ali me deixou tão emotivo e falei, gente, que ser humano é esse aí que eu não conheço? Porque eu conheço só um jornalista. Então, conhecer esse ser humano, para mim, foi realmente um presente. Para mim é uma honra ter você aqui, falando da sua vida, falando desse ser humano atrás desse profissional. Queria muito te agradecer, é uma honra receber você aqui. Eu fiquei muito feliz de ouvir tudo que você está falando, estou emocionado, viu? Estou assim, arrepiado, eu sou retardado, depois tá mais assim, emocionado ainda, sabe? E obrigado demais, Rony, e eu só te digo uma coisa, a única coisa que você falou aí, por que o Biel reconheceu a periferia? Não é o Biel, não é a Gazeta. Eu tenho jurados que são mutantes, né? 30 todo ano, 27 a 30, porque alguns não votam e tal. Aí sempre 30. Eles vão votando e eles vão mostrando. Isso que é bacana, eu não escolhi, porque quando eles falam assim, Rony, eu voto em Rony. Eu falei, quem é Rony? Eu lembro exatamente disso, eu falei, quem é Rony? Sabe? Quem é Rony? Aí quando você manda sua história, a gente começa a conhecer, você fala, gente, que isso? Depois você ganha 8. Depois, agora você não pode ganhar mais, que você não pode. Você vai participar todo ano com números. É o que eu pretendo, né? Igual eu fiz ano passado. Você ganhou ano passado e encenou maravilhosamente o Benjamin, que foi super e até hoje elogiado o trabalho seu. Como sempre, tudo que você faz, né, é uma coisa fora do comum. Eu tenho muito orgulho de você estar aqui, viu, em Pará de Minas e fazendo o que você faz. Principalmente o trabalho que você faz periférico ainda, que você subiu os degraus, mas não olhou para trás, continuou olhando para trás. E fazendo aquele trabalho patronato, é tudo maravilhoso que você faz. Você está de parabéns. Gente, quem gostou da entrevista, por favor, mande coraçõezinhos aí. Esse é o meu convidado de hoje, jornalista, produtor de revista, cronista. Gente, entra no site da Gazeta,
Acompanhe as crônicas dele, são coisas muito impactantes, são coisas que fazem a gente refletir, porque é a vida, né? No encontro de duas pessoas ali conversando, pode ter uma riqueza imensa ali que você não sabe, porque tudo que é humano é rico, é maravilhoso. Bié, gratidão, gratidão, gratidão. Olha o tanto de coração que você está recebendo aí, olha. Você pediu, você colocou. Não vai ter lugar para guardar tanto coração, Bié. Adorei, viu? Adorei participar, nunca tinha feito uma live, adorei. Achei, né? No início teve aquele desencontro da internet, mas deu certo. O Shakespeare fala, no final dá tudo certo, tá? É isso aí. E ó, eu vou deixar uma frase para encerrar, já que você falou essa, né? Eu vou falar outra para encerrar. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sim, isso. E a alma que mora aí é gigantesca, tá? A sua também é enorme, sempre. Beijo no seu coração, tudo de bom, tá? Gente, obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui, gratidão. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau também, tudo de bom. Obrigado, gente.